E para que a gente não perca os miolos hoje, a gente precisa ser adultos. E eu tenho um convidado muito especial no episódio de hoje. Eu Hey tava bros. doida. Hey bros. Calma! Eu tava doida para poder trazer esse convidado. Trouxe o Gustavo Keller, que é também o meu noivo. Eu Nossa, tava tô falando feliz. namorado, que eu ainda não acostumei. Tava doida pra poder trazer ele como convidado aqui e escolhi esse episódio porque o tema é algo que eu aprendi muito com ele. Ainda estou aprendendo e pra mim é muito difícil, mas ao mesmo tempo é o que a gente precisa pra poder conseguir o que a gente quer, que é a gente ter constância, responsabilidade e Disciplina. disciplina. Nossa, chega até. A voz dele fica até diferente falando disciplina. E eu acredito que é, né, pela forma como a gente também foi criado, muito diferente. Então, Eu tive algumas experiências na vida, né, que me fizeram ter te talvez um pouco moldaram. mais, né, disso que você, inclusive, a Alice foi uma pessoa que me deu essa percepção, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, né, no Instagram e tudo mais, como você consegue ser tão organizado, disciplinado, responsável, e aí eu não conseguia responder de uma forma tão assertiva, e a Alice teve um dia que me falou assim: mas você não lembra que você me contou que você foi para um colégio interno e tudo mais, e isso foi te moldando, e provavelmente isso também tem influenciado no seu estilo de vida mais regrado, digamos assim, mais disciplinado, né? E eu falei, poxa, faz sentido. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, acho que vai ser bem legal. A gente tem algumas histórias para poder contar do relacionamento também, que algumas coisas que a Alice me ajuda e eu ajudo ela, eu acho que é muito importante para quem tá escutando, que tem um relacionamento também, para ter um relacionamento saudável. A disciplina e a organização nesse sentido também fazem parte. E também o que você tá falando, né, de relacionamento já. Eu tenho TDAH diagnosticado, não é o TDAH da internet. E foi muito importante também para quando eu conheci o Gustavo, ele entender sobre isso também, sabe? Porque acaba que a gente é um pouquinho mais distraído do que o normal. E isso faz com que quem tá do nosso lado se irrite um pouco. Então a gente precisa de também conhecimento. E não é porque eu tenho TDAH que eu vou ficar colocando a culpa sempre no TDAH, né? Então, óbvio, a gente tem que atrelar com a medicina, com a ajuda da medicina, mas eu também tenho que ter as minhas responsabilidades e ter a minha organização para fazer com que eu consiga driblar de uma forma mais leve e melhor com esse diagnóstico, que não define quem eu sou, né? E o Gustavo me ajudou muito nisso, e eu acho que é um assunto também muito legal pra gente poder já levar pro ano que vem. Então, pra gente conseguir colocar em prática as metas que a gente sempre faz no final do ano, pra gente conseguir ficar mais satisfeito com nós mesmos, sabe? Porque eu acho que a gente tá vivendo uma era crônica de insatisfação e isso vem muito porque a gente acaba se perdendo ali no meio do caminho também, se perdendo na vida dos outros que a gente vai vendo. A gente nunca se comparou tanto porque a gente nunca foi tão exposto a tantas vidas diferentes, então acaba que a gente vai enrolando, a gente quando vê já ficou 300 horas no celular, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, enrolou, inventou desculpa e não fez o que tinha que ser feito para conseguir o que a gente quer. E aí a gente vai ficando insatisfeito, insatisfeito, insatisfeito. Então eu acho que assim, a gente primeiro entender como fomos criados e como que isso nos torna uma pessoa muito responsável, pouco responsável, até que ponto isso é saudável também, porque muita responsabilidade ou até um certo nível alto de comprometimento com tudo, e você querer que tudo seja certinho também, é Se torna ruim. tóxico, né? Exatamente. E você pode contar sobre isso, porque você teve até tipo um burnout por causa disso, mas antes a gente precisa também lembrar que a nossa maior qualidade sempre É o também nosso vai maior ser defeito. nosso maior defeito. E eu aprendi isso com Alice Mil Bradas. Porque é encontrar, né, Aquele equilíbrio, né? O que é o mais difícil. é o mais difícil. Mas a gente, estando Porque, consciente, a gente já consegue dar uma sim, puxada. Tipo, epa, epa. Porque o equilíbrio, de fato, eu não acredito que ele exista. A gente vai sempre estar um pouquinho a mais para um lado, um pouquinho a mais que o outro. Só não pode estar em exagero. Mas, assim, opa, 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 interrupção, super mega ultra power importante aqui pra dizer pra vocês que tudo que eu aprendi na minha vida, os perrengues que eu já passei, o que eu trago aqui em cada episódio, eu materializo nas ferramentas de conexão da fábrica de afetos. Isso não é um jogo.com, que vocês já sabem que eu sempre falo aqui, né? Só que o que é muito, muito, muito mega importante? Porque esse é o momento pra você
usar e abusar do cupom que a gente tem aqui, que é Miolos, porque a gente tá fazendo a maior Black Friday da nossa história. Então, se você já é do nosso Clube dos Intensos, você já sabe, né, o quanto que é uma experiência fazer parte. A gente não é só um produto ou só um jogo, né? É a nossa forma de melhorar os nossos relacionamentos, investir no que realmente importa. Porque isso pra mim é fazer um consumo consciente, sabe? Eu não vou criar uma coisa que eu não acredito. Então, assim, lembra no episódio sobre ser cara de pau que eu falo pra gente fazer 3 perguntas antes de tomar qualquer atitude na nossa vida? E as perguntas, uma delas é assim: isso tá contribuindo com mais do que eu quero ver no mundo? Então, toda vez que eu vou comprar algo, eu me pergunto isso. E tem mais 2 perguntas, que agora eu já não vou lembrar de cabeça, mas a principal que eu faço pra mim é essa. E eu queria que vocês fizessem isso também, aproveitar, né, que tá todo mundo em época de Black Friday, pra vocês realmente investirem no que importa. E pra mim, é óbvio, né, que eu sou suspeita demais pra poder falar, mas o que a gente cria é o que deveria ser, tipo, política pública, de saúde pública para os nossos relacionamentos. Porque imagina se todo mundo conseguisse ter essa maneira mais leve, lúdica de se conectar com seus amigos, com a sua família, no trabalho, com você mesmo, com a sua mãe, com o seu parceiro, com o seu ficante, futuro ficante, nos seus dates, com o seu pai, com os seus irmãos. Então, assim, como é que seria o mundo se a gente tivesse mais qualidade nos nossos relacionamentos? A gente sabe que isso determina a nossa felicidade. Então, é assim, de ultra extrema importância. Então, sem mais delongas, porque senão, se deixar, né, eu fico falando aqui até amanhã. Hoje a gente tá com frete fixo, ou seja, o momento de você encher o seu carrinho para garantir os presentes de Natal, de aniversário, para todas as pessoas que você ama e que merecem presentes que são eternos e que de fato melhoram a nossa vida. Porque não vai mudar nada no frete, quantas coisas você colocar, entendeu? Então você pode até dividir com as pessoas também que você gosta, tipo, que você sabe que quer. Vocês podem, que são na mesma cidade, amigos. Tem várias formas, porque vocês têm que aproveitar esse frete fixo para todo o Brasil. E também tem brindes exclusivos nos combos. Então todos os combos vêm com brindes, que são especiais. E só até quinta-feira, 21 horas, ou seja, só até essa quinta-feira, vocês podem usar o nosso cupom de 10% de desconto, que é Miolos. Depois de quinta-feira, 21 horas, a gente vai ter a Black Friday oficial. E aí, tudo vai estar com até 50% de desconto. Mas o cupom e o frete fixo não vai estar valendo. E os brindes também não. Então, assim, hoje, amanhã ou quinta-feira e pra frente, ou seja, na pré-Black Friday ou na Black Friday, as oportunidades são únicas, únicas. E eu te garanto que qualquer uma que você escolher vai valer a pena. Vai valer a pena. Só não deixa de escolher. Por quê? Porque a gente não vai voltar a fazer isso. Então, assim, aproveitem. Seja você já parte do nosso Clube dos Intensos. E se você não faz parte, assim, juro, é só fazendo pra entender. Então, e eu pensei numa coisa aqui super legal também. Quem comprar até quinta-feira, 21 horas, e é do podcast, e, tipo, foi por causa desse áudio aqui, vocês escrevem lá na mensagenzinha que a gente deixa pra vocês. No final da compra, tem um espaço pra você deixar uma mensagem. Aí você escreve assim: vim do podcast Miolos. Porque eu vou deixar mais uma surpresa especial pra quem escrever isso. Óbvio, vocês são VIP dos VIPs, né? Então, assim, tá valendo esse outro presentinho até quinta-feira, 21 horas. Mas se for depois disso também, só que você tem que, tipo, entendeu? Vai acabar. Vai acabar no sábado, 9 horas da manhã, tudo isso. Então, assim, conta aí, põe alarme pra você não esquecer o que você decidir. E é isso, voltemos, meu povo. Desculpa a interrupção, né? Mas, tipo assim, é algo extremamente importante que eu não podia deixar de falar pra vocês. E esse é o meu trabalho também, né? Então é a minha forma de vocês mostrarem que apoiarem o meu trabalho, e isso pra mim não tem preço, né? Então, voltemos. O importante da nossa consciência, então, por exemplo, eu sei que a minha maior qualidade, talvez... Nossa, olha como que minha autoestima tá alta. Que eu ia falar, não, são várias maiores qualidades, mas eu vou escolher uma aqui, por exemplo, a criatividade. Então, minha criatividade é uma ótima qualidade minha. Só que também me deixa muito doida, me deixa muito ansiosa, fora do momento presente. Porque eu começo a ter muito... Cabeça não para, né? Cabeça não para, exatamente. Então, eu tenho que saber que quando ela tá sendo saudável e quando ela não tá parando, eu falo, epa, olha aqui a minha criatividade me roubando preciosidades. Então,
preciso dar um passinho para trás. Eu acho que é esse nível de consciência que a gente precisa. Mas vamos falar primeiro sobre a sua infância. Então, como que isso te ajudou a você ter disciplina? Como que a forma como você foi criado te ajudou a ter disciplina? Certo. Acho melhor me apresentar antes, né, pra quem não me conhece. Eu sou Gustavo Keller, que além de noivo da Alice, né, eu também sou acadêmico de medicina, hoje faltam 30 e poucos dias pra me tornar médico, mas é por aí, e eu tenho uma história, né, de disciplina e organização, de certa forma, também durante a faculdade de medicina, o que me ajudou a ter alguns resultados. E eu também sou influenciador digital hoje no Gustavo Keller, quem quiser ver, @Gustavo Keller. E as pessoas me perguntam muito sobre esse aspecto da minha vida, né? Sobre organização, disciplina. Porque parece que você faz 700 mil coisas em um dia só. Então É. as pessoas falam, como você dá conta de fazer tudo isso? Tipo uma Mano City, só que um pouquinho menos. É, tipo isso. E foi um pouquinho menos justamente porque eu tive a percepção de que isso estava se tornando um pouco tóxico. Por conta da Alice também que me ajudou e por conta do meu quase burnout que eu tive no final de 2022, no final do meu 8º período. Mas eu acho que falando sobre a infância, né, que a gente tem que voltar lá atrás para poder compreender tudo isso, minha história de fato com essa organização um pouco mais regrada, né, veio do meu colégio interno, acredito eu. Para quem não sabe, vou contar aqui, lógico, vocês não devem saber. Eu estudei 2 anos fora em um colégio interno, adventista, se chama FAD Minas, em Lavras, no sul de Minas. E não foi porque eu fui... As pessoas pensam, né, que toda vez que vai para colégio interno é por conta de que se foi indisciplinado em casa, era um mau filho, não. Não, é porque a minha família tem esse costume, né, de mandar alguns primos meus já foram, meu irmão já foi e eu fui também. E lá era um colégio com regras, obviamente, porque estavam lidando com adolescentes ali na flor da idade e tudo mais, homens e mulheres, claro, separados, um no residencial feminino, aqui um residencial masculino, no meio tinha igreja com refeitório. E lá tinham algumas regras, como por exemplo, horário de silêncio a partir das 10 horas da noite, todas as luzes apagavam, energia cortava, nesse sentido, você não podia andar no corredor, tinha monitor, né, não podia beijar a menina fora, né, teoricamente, porque às vezes o povo fugia disso. E aí começou essa história da disciplina nesse sentido, que eu acho que você me lembrou disso uma época, né. Então, minha infância, né, entre aspas, mais para adolescência ali, foi marcada por isso. Inclusive, teve uma época que tinha um prêmio no final do ano, de cada ano, chamava Oscar. E aí teve uma vez que eu ganhei o Oscar de presença em culto. Lá tinham 3 cultos por dia, e eram um de manhã, um à tarde e uma à noite. E aí eu faltei, se eu não me engano, 2 cultos durante todo o ano. Então, em 365 dias... eu fui em todos, faltei 2. Só pra mostrar pra vocês que eu fui acostumando a isso. E durante a faculdade eu também levei isso como parte da minha vida. Então a gente tá falando sobre esse tema aqui, a Alice fala sobre vários outros, né, de relacionamentos entre você e sua namorada, você e seu parceiro ou parceira, você e seus familiares. Mas nada disso é possível, de fato, de forma saudável, se você não tiver uma outra vida fora desse relacionamento também regrada nesse sentido. Porque acho que é muito importante em tudo da vida a gente ter essa dose de equilíbrio, disciplina e organização. Eu lembro uma vez que a gente tinha começado a ficar e aí eu tava muito brava porque você não tinha tempo pra poder encontrar comigo, tipo, seu tempo era pouco, porque na maioria do tempo você tava estudando. Eu falei, que diacho, o menino só estuda, que não sei o quê, não tem tempo pra mim. E isso era uma coisa que ao mesmo tempo, né, me incomodava, porque, obviamente, eu queria atenção, mas isso mostrava muito desse seu lado, que por mais que você também estava interessado, você sabia o que... era prioridade. E negociável também. Então, assim, você tem muito claro para você quais são as suas poucas, mas muito importantes coisas inegociáveis, sabe? Naquele momento, quando a gente estava se conhecendo, tipo, tinha, sei lá, uma semana que a gente tinha se conhecido, o estudo era muito prioridade para você. Porque, ao mesmo tempo, também, naquele lugar onde você estava, era muito bom, porque você tinha muito prestígio das pessoas, da escola, da faculdade, dos professores. Então, era um lugar que também, quando você, às vezes, saiu, por exemplo, sei lá, do top 3 alunos e foi para um top mediano alunos, que não é ruim, você também precisou lidar com isso, né? Porque acaba que a gente tem que lidar com essa questão de você olhar e falar, caraca, eu não vou ser bom em tudo, e tá tudo bem, ficar em paz com isso também, né? Então, era uma prioridade pra você,
e você sabia colocar muito bem quais eram essas prioridades. E eu acho que a gente tem que colocar muito isso tem que estar muito claro pra gente não se distrair no meio do caminho. A gente não precisa deixar de lado, por exemplo, a vida amorosa, você não deixou de se divertir, você não deixou de conhecer pessoas, mas sempre colocando isso em primeiro lugar. Então, muitas vezes você teve que falar não para alguns programas, para viagens, para saída com os amigos, para poder priorizar isso, né? Então, é também saber falar o não para dizer sim para o que é prioridade para você, mas sempre abrindo exceções, né? E a Alice já me falou isso uma vez, que marcou muito. Ela falou assim, quando você se destaca muito em uma coisa, você pode ter certeza que você está deixando a desejar em outras coisas. Então isso é definir prioridades. Então a gente começou a ficar no meu 8º período da faculdade. Então assim, era um período muito difícil. E pra mim, era muito prioridade meus estudos, porque eu não queria tomar pau, né? Eu nunca tinha tomado pau, coisa nesse sentido. Até que isso foi um ponto que é engraçado entre nós, porque foi como se eu não tivesse te dando tanta atenção assim, e eu acho que isso também fez parte da atração toda. Porque você mesmo falava, e tal, eu queria e tudo, e você não queria tanto, achava que você não queria tanto, mas eu não fui tão fácil assim, né? Tá. Eu acho que isso pode fazer as pessoas acharem... Isso que gruda. Não, então, eu acho que isso pode... Da forma como você falou, pode parecer que a gente tá indo totalmente contra algo que eu sempre prezo aqui. Então, a gente vai abrir um parênteses nesse assunto, responsabilidade, etc., pra poder falar que você... É importante que a gente tenha, sim, uma falta. Óbvio que a gente não pode estar sempre disponível pra pessoa. Tipo, até depois, quando casar, enquanto a gente tá junto, a gente tem que ter a nossa individualidade. Você demonstrava interesse, você nunca deixou a desejar que... Tipo, você nunca me deixou na dúvida, nunca tive interrogações do tipo, será que ele não tá afim? Não, você já estava ocupado. E isso me fazia gerar um pouquinho de ansiedade, de curiosidade. E isso é gostoso, isso faz parte, isso é importante. Foi legal também porque, assim, é interessante dizer que eu sou mais novo que a Alice. Então ela viu em mim uma pessoa também responsável, apesar de ser mais novo. Acho que isso é um ponto positivo também. Claro. Você não viu simplesmente um jovem no 4º final da faculdade, no 3º final da faculdade, que só queria festa, que só queria outras coisas, porque essa fase é mais ou menos uma fase que as pessoas ainda estão curtindo muito mais. E eu já tinha passado um pouco dessa fase, já estava mais responsável com as coisas, com o meu futuro, o que eu queria de fato. Eu acho estava que investindo no Instagram, né? Tudo isso. Acho que outro diferencial é porque, além de você ser mais novo, você também já estava no mercado de trabalho como influenciador. Sim, então, isso também fez importante. você entender a minha fase de trabalho também. Então, você tinha muito a sua vida, isso também tomava muito tempo, o seu trabalho, isso também tomava muito meu tempo. E assim, a gente conseguiu ter a nossa individualidade, mas também priorizar os encontros um com o outro. Mas, uma coisa que você também levantou aqui, que eu acho que é super importante, que te ajudou a ter esse senso de responsabilidade, de querer correr atrás e também ser ambicioso, porque a gente ser ambicioso faz com que a gente precise ter responsabilidade e compromisso. Quanto mais sonhos a gente tem, mais a gente quer alcançar coisas, mais a gente precisa se organizar. Então, eu acho que você é uma pessoa muito ambiciosa, num sentido positivo, não é nada exagerado. Você tem bastante o pé no chão, mas não deixa de sonhar alto. E isso, o fato de você conviver e querer sempre conversar com pessoas mais velhas. Então, por exemplo, quando a gente tá em reunião de turma lá de família, e aí você sempre gosta de ficar conversando com os amigos dos meus pais, porque você fala que você pega várias inspirações, vários insights. Então, eu acho que isso também te fez olhar um pouco além, sabe? Então, aí que entra a importância das nossas companhias. Você sempre escolheu ter um pouco amigos mais velhos que te incentivavam, que já estavam também trabalhando. Então, você sempre foi pegando muito essas referências de pessoas mais velhas, né? Então, essa também é a importância da gente ter nossas referências, da gente ter as pessoas que estão comprometidas do nosso lado, né? Porque, por exemplo, se a gente tá numa sala de aula onde a turma é super, super mediana, se você faz uma coisinha a mais, você já acha que você é muito bom, você já acha que você é muito top. Só que a sua turma é muito mediana. Então, sabe, com quem você tá se comparando, né? De uma forma positiva. Eu acho interessante a gente voltar num ponto aqui, só pra gente contextualizar um pouco mais, que me fez também tentar dar sempre um passo a mais. Isso pode servir pra vocês em relação a alguma coisa. Todo mundo tem suas próprias inseguranças, né? Principalmente em relação à autoestima e tudo mais. E eu sempre fui uma criança menor do que as outras, tá? Eu sempre fui o mais baixinho da turma. Eu sempre fui o mais baixinho no meio dos homens. No meio das mulheres, assim, eu sou do tamanho da Alice, aproximadamente ali e tudo. Às vezes um pouco maior que um pouco menor que outro, ok. E isso é um ponto de insegurança que sempre teve em mim.
que eu aprendi a lidar. Mas qual que foi a ideia, né? De sempre querer ser mais durante a infância ali, durante a adolescência. Porque eu pensava assim, como eu sou um pouco mais baixo do que os outros homens e tudo mais, isso me deixa, entre aspas, um pouco inferior, eu preciso ser bom em outras coisas para poder tentar compensar isso. Essa era a minha visão, esse era o meu pensamento desde sempre. Então, assim, as pessoas às vezes, me zoavam, isso eu falo quanto criança, né, porque depois isso não acontece mais. Você é baixinho, não sei o quê. Mas aí eu já dava mortal para trás, né, com 12 anos de idade, 14. E aí o ser baixinho fica pequeno perto de tantas entendeu? outras das coisas outras boas. qualidades que eu tinha além disso, né? Eu era um bom aluno, eu era um cara super bem relacionado, então eu não ficava para trás. Então isso também, dessa parte de querer sempre mais, de ser um pouco mais disciplinado e organizado, vem muito dessa insegurança. Então eu acho que às vezes se você tem um ponto de insatisfação, assim, em relação meu cabelo é isso, eu sou mais baixo, eu acho que, eu não tenho oratória muito boa, eu não sei conversar num date, né? Eu não sei. Cara, você precisa desenvolver outros pontos que você consiga compensar isso, entre aspas, né? E como é que você pode fazer isso? Por exemplo, a gente pode eu dar acho que ideias, né? todos esses exemplos que você deu são desenvolvíveis. A pessoa pode desenvolver. Sim, Então, sim. assim, é buscar você desenvolver, você saber. Eu acho que Você- o ponto aí desse exemplo que você trouxe, que é muito legal, é você ter um motivo para a sua ação. Então, assim, quando você começou a ser disciplinado lá no colégio interno, por conta dessa questão de você ser baixinho, você tinha algo que era imutável, você não podia fazer nada sobre aquilo, que era a sua estatura. E aí você tinha um motivo para você poder ser disciplinado e se destacar, porque você queria ter mais autoconfiança, você queria se destacar por isso, para você ser lembrado por isso e não pela sua altura ou baixura, né? Então, você tem que ter um grande motivo para fazer o que você está fazendo. E eu acho que aqui tá o ponto alto desse podcast, que é o que vai te ajudar a ter responsabilidade. Você saber o resultado que você vai ter com aquilo. Então, assim, pra mim, por exemplo, que tenho muita dificuldade com concentração, disciplina, constância, o que me ajuda muito? Eu lembrar o quão satisfeita eu vou estar depois que eu conseguir terminar essa tarefa. Ou o quão satisfeita eu vou estar de conseguir concretizar isso. É pensar no lá na frente, tipo, é imaginar o quanto vai me fazer bem aquilo. E saber por que eu tô fazendo aquilo, né? Então eu tenho que ter muito claro por que eu estou fazendo isso. Porque senão a gente vai pensando em desistir. Justamente por exemplo, o motivo para ação, né? Exatamente, A motivação. Qual a sua motivação? Exatamente. Então, assim, por exemplo, a gente vai ficar desanimado. Vai ter dias que a gente vai estar desanimado mesmo. Por exemplo, hoje eu não tô no meu dia mais animada pra estar aqui. Mas aí, o tempo inteiro tá aqui na minha cabeça. O porquê que eu tô aqui. Eu tô lembrando, tipo, não, você tá aqui por causa disso. Então, você tem que continuar aqui. E aí isso vai te dar forças no dia que você não estiver motivado, no dia que você estiver cansado, no dia que você quiser arrumar desculpas. Então, assim, pra mim, uma frase também que eu acho muito legal a gente lembrar, que também é um ponto alto aqui do podcast, é: Alice, não rouba esse sonho de você. Vai lá e faz. E também o que me ajuda muito é, se eu não fizer isso, o quão mal eu vou ficar, o quão ansiosa eu vou ficar, o quão desapontada comigo eu vou ficar, o quão triste eu vou ficar. E o quão feliz, o quão satisfeita, o quão aliviada eu vou ficar se eu conseguir fazer isso, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito. E aí, vamos voltar para aquela lista de o que é inegociável. Às vezes, não é nem em termos de vários âmbitos, né? Profissional, pessoal, não. O que é negociável hoje no seu dia, entendeu? Escolhe o que você não negocia no seu dia. Um dia por vez, sabe? Sim. Mas pra você tem, tipo, e eu achei essa é uma frase, assim, importantíssima a gente lembrar. Minha saúde física e mental são inegociáveis. Isso aí, pra mim, é muito importante. Então não tem desculpa. Sim, zero. Um ponto importante é a gente colocar em tarefas, né? Como executar mais, como ser uma pessoa mais disciplinada, um pouco mais organizada. E eu não estou dizendo aqui disciplina de você pegar e ter que acordar 4 horas da manhã, fazer um cardio agora, daqui a pouco você vai para a faculdade e volta a ler um livro, faz o segundo treino do dia, não sei o que, não estou falando disso. Isso é loucura. Isso aí não é auto-performance, na minha opinião. Tá? Auto-performance é você conseguir se desenvolver em todas as áreas da sua vida de forma leve,
Não que isso fique pesado e que consuma a sua saúde mental. Porque muitas vezes você tá muito bem, sua saúde física tá ótima, você tá com um corpão, tá treinando todo dia, tá comendo muito bem, mas você tá falhando com seus amigos, você não encontra mais com seus amigos, você esquece de ligar pro seu pai, pra sua mãe, ou não tá dando tanta atenção assim pra sua namorada, pro seu namorado. Então assim, a gente tem que colocar um pouco alguns freios nisso tudo. Mas como é que eu executava, né? E ainda executa, porque hoje eu mudei um pouco, tô colocando mais nas notas. Mais uma ideia para vocês. Vamos lá. Primeiro, você vai definir o que é inegociável, né? O que é inegociável? Para mim, é minha saúde física e mental e o meu relacionamento aqui com a Alice, para vocês entenderem. Com minha mãe também é muito inegociável, eu ligo para ela todo dia. Mas você vai pegar um papelzinho e escrever aquilo que é inegociável para você no seu dia. E eu faço isso geralmente no dia anterior, tá? Hoje eu tô fazendo o bloco de notas do celular, mas eu já fiz muito em post-it. E eu gostava que eu tinha tipo aqueles espetinhos que fica para cima assim, na mesa de restaurante, em balcão, e que eu espetava cada papelzinho desse todo final do dia. Então você vai escrever ali o que é negociável para você, para mim. Treinar, ligar para minha mãe, ligar para minha noiva e ler algum trecho de um livro ou assistir um pedaço de uma aula. Isso é inegociável para mim. Então você coloca ali como prioridades supremas, digamos assim, na sua lista de tarefas. E depois você vai colocando aquilo que você acha que vai ser possível executar também nesse dia. E você vai colocando uns checkzinhos do lado conforme você vai executando. Isso é muito legal porque te dá uma sensação de pequenas vitórias. Você vai ali, treinei, dá um check. Vai lá, liguei para minha mãe, dá um check também. Li uma página do livro, dá um check. E é muito importante você pensar em coisas realmente possíveis. Não colocar... Factíveis, né? Factíveis, exatamente. Essa é a palavra. Para você não colocar metas... que nunca você vai conseguir inalcançáveis. Dar check. E você vai ficar todos frustrado. Os dias, você vai ficar frustrado. E aí todos os dias você vai olhar e falar, nossa, não dei check. Todos os dias não dando check. Todo dia não dando check. Aí você vai perdendo sua confiança em você, que é uma coisa que a gente já falou aqui no episódio anterior. 2 anteriores. Você vai perdendo a confiança em você, você vai ficando frustrado com você mesmo, chateado com você mesmo. E vai ser algo que pra você vai parecer inalcançável, sendo que não é, você só precisa ser mais realista, né? Eu amo acompanhar a Tiela Daily, esse é o @ dela, e ela também, se estiver ouvindo, um beijo pra você, porque ela também ama esse podcast. E ela tem esse negócio de 3 vitórias diárias. É uma vitória física, uma vitória emocional, sobre você ler alguma coisa que te edifica, e uma vitória intelectual. Então, assim, só de você ler uma matéria, só de você ler um jornal, só de você ler uma notícia, ler um livro, uma página de um livro que te edifica e fazer um esporte ou uma yoga ou caminhar, fazer qualquer coisa, você já fez suas 3 vitórias diárias. Então, essas são as 3 coisas inegociáveis de todos os dias pra ela. E aí, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, depois você pode ir aumentando. Então, eu acho que, assim, a gente precisa saber, para trazer constância, uma outra coisa que é super, super importante, a gente se responsabilizar. Porque crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Exatamente. Isso é disciplina, né? Essa é a... Disciplina é outra coisa muito, muito clichê que as pessoas vêm falando muito nas redes sociais e tudo mais. Mas disciplina quer dizer você fazer aquilo que tem que ser feito, independentemente da sua vontade. Então a Alice sabe que ela tem um compromisso com vocês e comigo também, porque eu sou telespectador ferrenho do Para Que Não Percais os Miolos, eu escuto todos, até hoje todos eu escutei. Ela tem esse compromisso com vocês e ela tá aqui, como ela disse, hoje não é o melhor dia dela. Né? Mas ela tá aqui porque ela sabe que tem que ser feito. E depois você fica muito mais mal por não ter feito do que você ter feito, gastado um tempinho ali com isso, mas dado check, sabe? Então, assim, a disciplina é isso. E tem uma frase interessante, eu até falei com a Alice antes do podcast, que às vezes você pensa muito em ter talento, às vezes uma pessoa disciplinada, ela já nasceu assim, poxa, eu sou tão preguiçoso e tal. Não, ninguém nasce assim, isso é muito treinável. E o Cristiano Ronaldo fala isso, eu falei com ela essa frase. O talento não é nada sem disciplina. Então o que adianta você ter talento, mas não fazer o que tem que ser feito? Não ir lá executar. Então uma pessoa que é disciplinada, ela muitas vezes ela sai muito melhor do que quem tem um talento. Às vezes inato, né, digamos assim, se você acredita em talentos inatos. Então é executar e não pensar demais, sabe? Um ponto que a Alice tem muito positivo, falando aqui para vocês entenderem um pouco também das partes, um pouco fora do podcast, eu planejo muitas vezes e tal, e não executo tanto. Por exemplo, em um vídeo, preciso ali, às vezes, escrever muito, pensar muito bem, perfeitamente como vai ser. A Alice, às vezes, ela pega assim, eu vou fazer.
Pega, coloca o celular na frente dela e começa a falar. Daqui a pouco tá um vídeo que explodiu, estourou e foi apenas executado. Ela não precisou de perfeccionismo com aquilo. Então, assim, é tudo na nossa porque vida. eu aprendi que pensar cansa muito mais do que fazer. Do Então, que executar, eu né? ficava pensando muito, isso me cansava em um tamanho, isso me deixava exausta, sendo que fazer é muito mais fácil. Nesses Fazer, casos, quanto mais né? você faz e erra, mais rápido você vai fazer e acertar. Então, assim, uma outra coisa também pra gente pensar e pra gente botar o pé no chão é a gente aceitar que a gente cresceu e que a gente tem que ter nossas responsabilidades. Então, assim, quando eu tava criando a fábrica de afetos, o meu maior dificultador foi essa minha disciplina, que eu não tinha. Então, eu tive que aprender na marra. E a gente sabe que vão ter momentos que vão exigir muito da gente. Tipo, que é realmente o trabalho duro recompensa. O Gustavo até tem isso tatuado. E aí a gente vê as coisas prontas. Por exemplo, eu tava fazendo uma yoga aqui em BH, num lugar que chama Namá. Aí eu já tem 7, 6 anos, sei lá, o espaço. E você vê aquilo pronto e você fala, caraca, que espaço foda, que ideia genial, que empreendimento top. Mas aí depois eu fui ver o Instagram da criadora e eu fiquei assim, cara, essa mulher ralou. Tipo assim, não tem como, não existe trabalho foda sem trabalho duro por trás. Sem a gente ter que abdicar de muitas coisas, sem a gente ter que fazer exatamente o que o Gustavo falou naquela frase, que é, se você tá indo muito bem em uma área da sua vida, saiba que outra tá capengando. A gente saber que a gente realmente vai ter que ter momentos em que a gente vai precisar falar muitos nãos. Então, por exemplo, quando eu tava criando a fábrica de afetos, eu sou sempre uma pessoa que gostei muito de encontrar os meus amigos, mas eu falei imensos não. Eu vivi praticamente dentro de casa só. E é uma fase muito sozinha, uma fase muito difícil. Você é muito solitária, ainda mais se você está fazendo um empreendimento sozinha. Então, você não tem com quem compartilhar as coisas tanto assim. E aí, eu tive que recusar vários convites e aceitar que nem tudo que eu ia fazer era legal. E eu não podia deixar de fazer só porque não era legal. Porque senão eu não ia conseguir o que eu queria lá na frente, que era super legal. Então, assim, minha psicóloga sempre falava isso pra mim. Ela falava, nem tudo que você vai fazer vai ser gostoso. Mas mesmo assim você precisa fazer, porque você só gosta de fazer o que é gostoso. O que não é gostoso você não quer fazer. E quem faz só o que é gostoso é criança, né? Exatamente. É isso que a Alice sempre bate na tecla. E eu acho que a frase, para resumir tudo isso que você acabou de falar, é definir prioridades. E definindo prioridades, o que não é prioridade naquele momento, vai ficar aquém do esperado. Então eu, por exemplo, na faculdade de medicina, naquela época que a gente começou a ficar, lá no meu 8º período, uma prioridade muito grande para mim era ser muito bom naqueles meus estudos para eu conseguir passar para o internato de forma interessante. E aí, eu querendo ou não, eu deixei um pouco a desejar com os meus amigos, com você em alguns momentos, para poder estudar. E eu sempre fui um cara que tentei dar conta de tudo. E ao tentar dar conta de tudo, ao mesmo tempo você não dá conta de nada, porque você faz tudo mal feito. Isso é horrível. Então, assim, a Alice trouxe muito isso também para minha vida, me ajudou muito. Acho que a gente vai comentar aqui do que um ajudou a outro para vocês compreenderem o que é também uma relação que a gente considera saudável, né? Porque a gente se complementa em muitas coisas. Uma coisa que minha psicóloga falou que era muito legal também, que quando eu falava pra ela, quando eu tava perto de você, tipo, quando você vinha pra cá ou quando eu ia pra Valadares, isso me dava energia pra eu conseguir fazer mais. Eu fazia mais as coisas. Ou seja, eu tinha uma pessoa ali que me inspirava muito, sabe? Às vezes você viu executando, né? Isso, e aí eu ficava com vontade de executar também. Então, e uma outra coisa que era muito legal quando eu ia pra Valadares, pra sua casa, na casa do Gustavo, é que ele tem um espaço muito bem estruturado pra poder te fazer querer executar as coisas, te fazer querer estudar. Então, isso é uma outra coisa muito importante pra gente conseguir executar. Sim. É a gente ter um espaço apropriado para cada momento. Então, se, por exemplo, eu trabalho aqui na minha casa e eu não tenho um escritório aqui ainda, porque a gente vai ter. Mas eu trabalho em cima, na mesa que eu almoço, no sofá. Então, isso, consequentemente, atrapalha. A gente sabe que o ambiente, ele também influencia muito. Do Gustavo é uma cadeira de gamer, uma escrivaninha, umas luzes muito top, um apoiador pro computador, uma coisa toda equipada, assim, é surreal. E aí te dá vontade de querer você produzir. Uma outra coisa muito bizarra, que me ajuda muito a produzir melhor, é ficar bonita, é ficar arrumada. Isso também eu trouxe muito pra minha rotina. Isso faz total diferença. Isso ajuda no nosso compromisso, na nossa constância também. Tipo, eu consigo fazer mais vídeos, por exemplo, que é uma coisa que quem trabalha com rede social precisa fazer, né? Quando você tá arrumado, você necessariamente já se apruma mais, você entendeu? fica mais 100% presente naquela
E olha uma coisa naquela muito ocasião, bizarra né? também pra nós mulheres, é que quando a gente amarra o nosso cabelo, tipo, faz um rabo, a gente ativa um pouco a nossa energia masculina, porque a gente tem dentro da gente energia masculina e feminina. E a nossa energia masculina é energia de execução, é energia da gente colocar pra ação as coisas. Então, quando a gente já amarra o nosso cabelo, a gente, consequentemente, também fica mais concentrada, porque a gente ativa essa energia masculina, porque quando a gente solta o cabelo, a gente tá mais feminina. Então, isso também ajuda muito. Eu sempre prendo meu cabelo quando eu preciso mais de concentração. E uma outra coisa também que ajuda muito a concentração, no caso, né, principalmente pra mim, né, que tem um TDAH, fazer uma coisa de cada vez. Porque a partir do momento, a gente já é comprovado que a gente não é multitasking, a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez, mesmo nós Vocês mulheres. mulheres têm um pouco mais dessa... Não, é comprovado, ninguém, nem nós mulheres. Isso é Vocês mito. conseguem fazer um pouco mais de coisa ao mesmo Mas você não tempo. faz bem feito, tipo, não é, isso Não, é mas isso é um comprovado. senso comum, é brincadeira. Mas executar uma coisa de cada vez é muito importante. E isso, galera, uma definição aqui pra tudo isso também é mindfulness, né? Eu sempre falo com a Alice. Linda, lembra? Mindfulness. Você tá aqui no celular, tá almoçando e tal. Às vezes parece, né? Ai, para com essa conversinha e tal. Mas é muito verdade. Mindfulness quer dizer atenção plena naquilo que você está executando naquele momento. Então, se você está almoçando, você almoçar fora do celular. A gente viu, inclusive, contei. Eu comecei a ver um vídeo, um filme com a Alice lá na Bituruna esses dias, e ela dormiu e a gente não conseguiu terminar, mas você terminou. Um vídeo que fala dessa nossa dependência de redes sociais e tudo mais, o que nos atrapalha muito a fazer uma coisa de cada vez. Porque você quer almoçar mexendo no celular, você quer tomar banho mexendo no celular, você quer treinar mexendo no celular, e você acaba que não faz nada direito por conta do celular. Então o celular é um grande atrapalhador nessa história toda. Esse filme chama Não Posso Viver Sem Você, é um é. filme espanhol na Netflix, super legal, fala muito mesmo dessa nossa dependência do celular, é uma crítica social, vale muito, muito a pena ver. Muito a pena. É muito engraçadinho, eu tava julgando, porque eu julgo um pouco filmes espanhóis, eu sei que eu tô errada. Mas foi bom no final. Mas foi muito bom. Mas assim, pra gente já ir caminhando pro final, eu acho que são duas coisas muito, muito importantes que eu queria que vocês pensassem. A primeira é você falar pra você que você não vai fazer tudo que você gosta, muitas vezes você vai fazer coisas chatas pra ter o que você gosta. Então, tipo, lembrar, tipo, eu não sou criança. A outra coisa é você se lembrar o quão feliz e realizado você vai ficar, você vai se sentir quando aquilo que você tanto quer se concretizar. O que você precisa pra poder fazer isso? Você não roubar esse sonho de você, você não adiar esse sonho de você. E eu acho que mais uma também pra acrescentar é ter pessoas que te inspiram, que te dão essa energia, que trazem essa energia pra perto, que foi muito o que eu aprendi com o Gustavo. Então, assim, fique perto de pessoas que você admira, que vai dar esse boom, assim, de energia pra você também, sabe? E é isso, eu acho que também a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, porque eu considero meu relacionamento com a Alice um equilíbrio sempre, assim, eu puxo ela pra um lado, e daqui a pouco ela me puxa, e a gente fica nessa corda aí, sem cair. Então, eu era uma pessoa, como eu disse, só pra complementar a história no final que eu tava comentando lá no início, mais ou menos no meio, né, falando que eu sempre tentei dar conta de tudo, e a Alice sempre me disse isso, que quando você tenta dar conta de tudo, você não dá conta de nada. E você precisa definir essas prioridades para você executar aquilo e depois você pular para as próximas etapas, né, para as próximas coisas mais importantes. Então eu, naquele momento do 8º período, eu estudei bastante. Quando eu entrei no meu internato, eu dei uma segurada nos estudos e foquei no meu relacionamento, nos meus treinos e tudo mais. Conseguir definir essas coisas mais importantes em cada fase da minha vida me deu uma paz muito grande, porque, mais uma vez, falando sobre rede social, eu sou influenciador, a Alice também, a gente mostra o que a gente quer e a gente não posta as coisas ruins muitas vezes porque não faz sentido. E aí parece que o que a gente vê sempre na vida dos influenciadores e das outras pessoas é 100% executor, as pessoas nunca estão mal, as pessoas sempre fazem tudo aquilo que tem que ser feito, sem reclamar e tudo, mas não é sempre assim, né? Tomar um pouco dessa consciência ajuda muito a gente a ser mais consciente mesmo da vida, que a vida não é só também disciplina, não é só organização, em um momento ou outro a gente vai falhar nisso. Eu acho que deixar uma frase aqui, definir prioridade, né, pro momento. E quando a gente faz medicina, alguns pode ser que fazem, a gente no final do curso a gente tem muita pressão de ter que fazer prova de residência, por exemplo. E eu consegui trazer isso pra mim, consegui falar não pra isso,
e ficar em paz, porque eu sabia que eu não dava conta de tudo. Eu tenho meu curso, eu tenho meu relacionamento, eu tenho agora os planos para o nosso casamento, por exemplo, que eu não conseguia pensar nisso tudo e ainda estudar para residência. Então, eu consegui falar não para isso de uma forma muito mais tranquila, trazendo o porquê disso tudo também, de forma consciente. Então, tem o livro que eu estava falando com a Alice, do Mário Sérgio Cortella, que se chama Por que Fazemos o que Fazemos. Mas o que ele define muito lá nesse livro é saber o porquê não fazemos aquilo que não fazemos. Né? Então você fala não. Falar não é muito difícil, a Alice comentou disso. Mas você tem que saber muito bem o porquê você fala não, para você ficar tranquilo você não ficar na com corda essa. bamba. Pra você ficar Será que eu tranquilo vou? com Será que eu não vou? com essa decisão. Então, muito mais importante do que dizer não é saber o porquê você está dizendo não. Né? Porque não fazemos o que não fazemos. Então, trazer essa consciência pra gente, eu acho que nos deixa muito mais tranquilos para poder seguir uma vida disciplinada e regrada também. Porque disciplina não é simplesmente fazer tudo, como eu estava dizendo, é você fazer aquilo que tem de ser feito. E fazer aquilo que tem de ser feito é fazer o que é prioridade. E meu relacionamento hoje é muito prioridade também. Finalizando, falando com o meu amor, nós... Eu estava falando sobre isso na minha terapia, que, tipo, são fases, né? Você tá com um certo mais tempo para poder priorizar, por exemplo, do que eu. Porque eu tô numa fase de trabalho diferente da sua, que vai começar agora depois que você terminar a faculdade. Então, tipo, tudo são fases. A gente vai transitar por várias fases. E por você estar deixando, às vezes, uma coisa de lado, vamos dizer assim, não quer dizer que depois você não vai priorizar ela, entendeu? Então, fique em paz com isso, fique em paz com as suas decisões. Sonhe grande também, porque isso vai te ajudar a você querer realizar, né? Isso é uma coisa que você sempre fala. Então, tipo, tô trabalhando pra isso, tô trabalhando pra isso. Sempre tenha em mente o que você quer, tudo que você quer alcançar. Isso também é muito legal. Por isso que é bom a gente anotar, a gente escrever, a gente saber realmente quais são os nossos sonhos. E esteja com boas pessoas ao seu lado nessa jornada. É muito importante a gente escolher quem anda conosco em tudo isso. Porque as pessoas te elevam ou te destroem, né? E pra gente fechar, a pergunta de hoje do Isso Não é um Jogo é: você está satisfeito com a sua vida hoje? E o que você pode fazer para mudar, caso você não esteja satisfeito com a vida que você tem levado. Perfeito. E quem ouvir até o final, deixa o seu emoticon de alvo, o alvozinho, sabe? Aquele alvo do... Que simboliza a prioridade. Você acertar o seu alvo, exatamente. E estamos chegando perto do final do ano, gente. Então aproveitem para realmente fazer essas listas do que é prioridade. E não precisa ser uma lista muito grande, lembre disso. Obrigada! É isso, obrigado. Se vocês gostaram que eu participei, comentem para eu participar mais vezes, ela me dá espaço. Se vocês realmente gostaram, por favor, isso é super importante também para que eu consiga ter motivação para estar aqui sempre com vocês. É muito importante vocês compartilharem, mandarem para os seus amigos, comentarem o que vocês acharam, dar a estrelinha. Não se esqueçam, isso é realmente assim essencial para quem cria conteúdo. Beijo! Um beijo para vocês. Gente, eu tive um insight ouvindo um podcast daquele que eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito, que é o Espiritismo Simples. Eu escuto toda segunda-feira de manhã. E logo quando acaba o podcast, ele deixa uma musiquinha instrumental que eu acho super gostoso, porque assim, quando acaba um podcast pra mim, pra quem tá assistindo, né, e ouvindo no podcast, logo depois vem outro episódio de algum outro podcast que eu já tinha baixado pra ouvir. E aí acaba que eu não tenho tempo pra raciocinar sobre o que eu acabei de ouvir. E isso é muito ruim, sabe? Eu vou deixar um instrumental, que é o que eu amo também. Eu sempre peço, Alexa, toca um instrumental de manhã, porque isso me acalma, isso coloca meus miolos no lugar. Então, eu vou deixar um instrumental por um minutinho aqui pra vocês. E vocês me falem se vocês vão gostar dessa ideia ou não. Mas eu acho que esse é o momento, assim que a gente finaliza o podcast, pra você refletir, para você ver o que te tocou, o que mexeu com você, onde te incomodou, para você parar e pensar, analisar profundamente, sabe? Para que de fato isso tenha efeito na sua vida. Eu vejo os podcasts que eu escuto como aulas mesmo, e eu anoto, eu paro, dou pausa,
anoto no meu bloco de notas, tipo, eu escrevo assim no meu bloco de notas, podcast, Espiritismo Simples, episódio tal. E aí eu vou e escrevo tudo que ele falou e que eu gostei, tudo que eu pensei em cima disso, porque isso realmente faz com que eu absorva aquilo de verdade, sabe? Então, me perguntar também se aquilo fez sentido ou o que eu acrescentaria. Então, façam isso aqui também. Vou deixar esse 1 minutinho e usem com sabedoria para vocês. Se vocês precisarem continuar ouvindo mais instrumental, é só vocês colocarem no Spotify instrumental, que tem vários, sabe? Pra gente assentir. O que é assentir? É muito mais do que você aceitar. Assentir é sentir com o coração, sabe? É entrar mesmo profundamente. Então, assentir o que a gente tá pensando, falando, estudando, né? Pra gente tá cada dia mais nerd emocionalmente, melhorando a qualidade dos nossos relacionamentos, tanto com a gente mesmo quanto com o mundo. Então, agora sim, um beijo e aproveitem esse momento. Depois me contem o que vocês acharam, claro, porque a gente sabe que o som da bomba, o som da bomba foi bombástico mesmo, né? Virou piada no nosso clube do podcast lá do WhatsApp. E aqui também, nos comentários. Eu morri de rir, gente. Juro, que ideia maluca. Mas aí vocês me falam também o que vocês acharam dessa, tá bom? Bye!